Você já ouviu falar das três folhas que estão transformando a vida de milhares de pessoas com mais de 60 anos? Se você sente dores nas pernas, rigidez nas articulações ou cansaço ao caminhar, fique comigo até o fim deste vídeo, porque o Agent que você vai descobrir pode mudar sua saúde de forma simples, natural e eficaz. Já aproveita agora e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo este vídeo? Quero muito saber até onde nossa comunidade está chegando. Hoje vamos revelar quais são essas folhas poderosas, como usar corretamente cada uma delas e, o mais importante, quais cuidados você precisa ter para não cometer erros. E no final, vou te ensinar uma receita com as três juntas, usada por terapeutas naturais experientes. Mas antes de revelar o nome da primeira folha, você precisa entender o que está acontecendo dentro do seu corpo depois dos 60. E ninguém está te contando isso. Aos poucos, e quase sem aviso, o corpo começa a dar sinais que muita gente ignora. Depois dos 60 anos, três mudanças silenciosas afetam a maioria das pessoas: o aumento da inflamação nas articulações, a perda natural da massa muscular e a redução da flexibilidade dos vasos sanguíneos. Juntas, essas alterações trazem dores, inchaços e aquela sensação de peso nas pernas e nas costas. Mas o mais perigoso é que muitos acreditam que isso é normal da idade e acabam apenas tomando remédios que aliviam momentaneamente, sem tratar a raiz do problema. E é exatamente aí que entram as folhas que vamos revelar. Elas ajudam o corpo a reagir com mais leveza, menos dor e muito mais energia. A primeira folha que vamos apresentar tem um poder anti-inflamatório reconhecido por terapeutas e pesquisadores. Mas antes de te mostrar qual é, você precisa entender por que a ciência voltou os olhos para os tratamentos naturais. Durante muitos anos, as plantas medicinais foram deixadas de lado por boa parte da medicina moderna. Mas hoje, cada vez mais médicos e pesquisadores estão redescobrindo o poder das folhas, raízes e sementes no tratamento de doenças crônicas. E isso não é apenas tradição. Já existem estudos científicos que comprovam como certas plantas reduzem inflamações, regulam a pressão e melhoram a circulação, sem os efeitos colaterais comuns dos medicamentos sintéticos. Em países como Alemanha e Japão, a fitoterapia é recomendada por profissionais da saúde como parte de tratamentos integrativos, inclusive para idosos. Aqui no Brasil, a sabedoria popular e a ciência começam a andar lado a lado. E você, que está me ouvindo agora, pode se beneficiar disso começando hoje mesmo. Preparado para conhecer a primeira folha obrigatória para quem tem mais de 60? Então, respira fundo, porque o que eu vou te contar agora pode surpreender. A primeira folha obrigatória para quem tem mais de 60 anos é a folha de louro. Isso mesmo, aquela mesma folha que você provavelmente já usou no feijão, mas talvez nunca tenha imaginado o poder que ela carrega. Rica em eugenol, cineol e antioxidantes naturais, o louro possui ação anti-inflamatória comprovada que atua diretamente nas articulações doloridas. Ele ajuda a reduzir o inchaço, a sensação de peso nos joelhos e melhora a mobilidade com o uso constante. Além disso, ele também favorece o sistema digestivo e a circulação, o que potencializa seus efeitos. Em algumas regiões do Brasil, terapeutas naturais utilizam a infusão do louro como parte de tratamentos complementares para dores crônicas. Mas, atenção, não adianta usar de qualquer forma. No próximo capítulo, eu vou te mostrar exatamente como preparar essa folha do jeito certo, o que nunca deve ser feito e como tirar o máximo benefício dela. Um detalhe pode fazer toda a diferença no seu resultado. Para que a folha de louro funcione de verdade como um anti-inflamatório natural, é essencial seguir o preparo correto. Nada de jogar as folhas direto na água fervente e esquecer no fogão. O ideal é ferver 500 ml de água,
desligar o fogo e só então adicionar de 3 a 5 folhas secas de louro. Tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Esse processo preserva os compostos ativos, que se perdem com o calor direto. O ideal é consumir 2 xícaras por dia, uma de manhã, em jejum, e outra antes de dormir. E um detalhe importante: nunca reutilize as folhas do dia anterior, pois elas perdem a eficácia. Algumas pessoas ainda cometem o erro de adoçar o chá com açúcar, o que anula os efeitos anti-inflamatórios. Use, se quiser, uma gotinha de mel puro. E se você tem pressão muito baixa ou usa anticoagulantes, é fundamental consultar seu médico antes. Agora, quero te contar a história da Dona Lourdes, que viu sua vida mudar com esse chá simples. Dona Lourdes, de 68 anos, mora no interior de Minas Gerais e há anos sofria com dores nos joelhos e nas mãos. Era difícil até de pentear o cabelo sem sentir fisgada, ela contou. A rotina de medicamentos já não fazia mais efeito e o medo de depender de bengala começou a crescer. Foi então que, por indicação de uma vizinha, ela começou a tomar o chá de louro diariamente. No início, não acreditava muito, mas em menos de 2 semanas já sentia menos rigidez ao acordar. Voltei a cuidar da minha horta e até lavar roupa no tanque, ela disse sorrindo. A história dela mostra que pequenas mudanças consistentes podem transformar a qualidade de vida. E como ela, muitas pessoas estão redescobrindo o poder das plantas. Mas se você pensa que o louro já é incrível, espera até conhecer a segunda folha, que atua direto no coração e nas veias. E o nome dela pode até te surpreender, porque muita gente tem essa planta no quintal e não sabe do seu valor. A segunda folha obrigatória para quem tem mais de 60 anos é a folha da oliveira. Pouco conhecida no Brasil como planta medicinal, ela é um verdadeiro tesouro da natureza. Rica em oleuropeína, um antioxidante poderoso, essa folha atua diretamente na saúde cardiovascular. Ela ajuda a reduzir a pressão arterial, melhora a elasticidade das artérias e ainda contribui para regular os níveis de colesterol ruim. Em estudos realizados na Europa, pacientes que consumiram chá de oliveira por 6 semanas apresentaram melhora significativa na circulação e redução dos sintomas de má irrigação nas extremidades, como pés gelados, formigamentos e cansaço nas pernas. Além disso, seu uso constante fortalece o coração, diminuindo riscos de arritmias. O melhor? Essa planta pode ser cultivada em casa ou encontrada em lojas naturais. Mas como usar da forma correta? No próximo capítulo, vou te mostrar o preparo ideal e também um erro grave que pode anular seus efeitos. O preparo da folha da oliveira exige cuidado, pois seus compostos são sensíveis à temperatura. Para preservar a oleuropeína, aqueça 300 ml de água até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione 1 colher de sobremesa das folhas secas, ou 2 folhas frescas levemente rasgadas. Deixe em infusão com a panela tampada por 10 minutos. Beba uma xícara após o almoço, de preferência sem adoçante. E aqui vai o alerta. Nunca misture a folha da oliveira com medicamentos para pressão sem orientação médica, pois o efeito pode ser potencializado demais. Também não use em jejum, pois em algumas pessoas ela pode causar leve queda de pressão. O segredo está na constância. O uso diário e controlado faz a diferença real. E para mostrar isso na prática, no próximo capítulo vou te contar o caso do seu Elias, de 72 anos, que usou essa folha por 3 meses e surpreendeu até os próprios médicos com os resultados nos exames. Seu Elias, um aposentado de 72 anos do interior do Paraná, já havia desistido de caminhar até a padaria do bairro por conta do cansaço nas pernas e tonturas ao levantar da cama. A pressão dele oscilava muito e os remédios convencionais pareciam não fazer mais efeito. Foi então que a neta, estudante de nutrição, sugeriu o uso da folha da oliveira,
após ler estudos sobre seus benefícios vasodilatadores. Com acompanhamento médico, ele passou a consumir uma xícara por dia, sempre após o almoço. Em menos de 30 dias, relatou mais disposição e menor sensação de peso nas pernas. Após 3 meses, seu cardiologista reduziu a dose de 2 remédios, pois seus níveis de pressão e colesterol estavam estáveis. Voltei a cuidar do jardim e não sinto mais medo de andar sozinho na rua, contou ele. Histórias como Amends e Puisint de seu Elias provam o poder dessa folha. Mas o que vem agora é ainda mais especial. A terceira folha tem efeitos no cérebro, memória e bom humor. A terceira folha obrigatória é a folha de sálvia. Tradicionalmente usada na Europa para combater lapsos de memória, ela tem ganhado espaço entre os fitoterapeutas brasileiros por seus efeitos neuroprotetores. Rica em flavonoides, ácido rosmarínico e compostos voláteis, a sálvia age diretamente no sistema nervoso central, estimulando a produção de neurotransmissores como a acetilcolina, responsável pela memória, foco e bom humor. Em estudos recentes, idosos que consumiram infusão de sálvia por 30 dias apresentaram melhora na retenção de informações, maior clareza mental e redução de episódios de confusão. Além disso, a sálvia possui ação levemente sedativa e ansiolítica, ideal para quem enfrenta noites mal dormidas ou estados de agitação. Essa folha é indicada, inclusive, como coadjuvante natural em quadros leves de depressão. E no próximo capítulo, vou revelar o modo certo de preparar essa infusão, incluindo um detalhe que a maioria das pessoas ignora e que pode fazer toda a diferença. A infusão de sálvia exige um preparo delicado para que seus óleos essenciais não se percam. Ferva 250 ml de água e, assim que levantar fervura, desligue o fogo. Acrescente 1 colher de chá de folhas secas de sálvia ou 3 folhas frescas picadas, à mão. Tampe o recipiente e aguarde 7 a 10 minutos. Esse tempo é ideal para extrair os compostos neuroativos sem amargar o sabor. A recomendação é tomar uma xícara à noite, cerca de 1 hora antes de dormir. Importante: evite consumir em excesso ou por períodos muito prolongados, sem orientação profissional. Mulheres com histórico hormonal sensível, como em casos de câncer de mama ou endometriose, devem consultar o médico antes de usar. Outro ponto crucial: jamais ferva a sálvia junto com a água, pois isso destrói seus princípios ativos. E agora, no próximo capítulo, vamos conhecer a história inspiradora de Dona Célia, que superou o esquecimento constante com essa folha e hoje ensina outras senhoras da comunidade como preparar o chá corretamente. Dona Célia, de 66 anos, costumava esquecer panelas no fogo, datas importantes e até compromissos simples do dia a dia. Comecei a me sentir inútil, como se minha mente estivesse me abandonando, desabafou. Foi durante um encontro de grupo da terceira idade em Salvador que ela ouviu falar sobre a infusão de sálvia. Decidiu tentar, tomando uma xícara por noite durante 2 meses. A mudança foi gradual, mas clara. Passou a lembrar nomes com mais facilidade, se sentia mais presente nas conversas e, o mais importante, recuperou a autoestima. Hoje, ela mesma compartilha a receita com outras mulheres da comunidade. Segundo ela, o chá virou um ritual de autocuidado. O relato de Dona Célia mostra que, mesmo depois dos 60, é possível fortalecer a mente com a ajuda certa da natureza. E se você ficou com vontade de usar essas 3 folhas juntas, no próximo capítulo vamos revelar uma receita especial que combina os efeitos de todas elas. Segura, potente e fácil de fazer em casa. Agora que você conhece o poder individual de cada folha, chegou a hora de unir os benefícios das 3 em uma única infusão poderosa: o chá das 3 folhas sagradas. Essa receita é indicada para quem deseja mais energia,
clareza mental, circulação ativa e um coração mais protegido. Anote os ingredientes: 1 colher de chá de folha de amora seca, 1 colher de sobremesa de folha de oliveira e 1 colher de tintua, chá de folha de sálvia. Aqueça 500 ml de água até o início da fervura. Desligue o fogo, adicione as folhas, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e tome 2 xícaras por dia, uma pela manhã, outra no início da noite. Evite adoçar. Essa combinação não substitui remédios, mas pode ser usada como aliada natural, com supervisão médica. E atenção, se tiver qualquer condição específica de saúde, consulte um profissional antes de começar. No próximo capítulo, vou te mostrar como encaixar esse chá na sua rotina sem esforço. A maior dificuldade das pessoas acima de 60 anos não é descobrir o que faz bem, mas sim manter uma rotina consistente. Por isso, a dica é associar o Mesi 50, chá das 3 folhas, a momentos já existentes no seu dia. Tome a primeira xícara logo após o café da manhã, como um ritual de saúde. A segunda, após o jantar ou antes de dormir, para ajudar na digestão e no relaxamento noturno. Para quem toma medicação, é essencial fazer o uso do chá em horários diferentes dos remédios, respeitando um intervalo de pelo menos 1 hora. Você pode preparar a infusão pela manhã e armazenar em uma garrafa térmica para facilitar o consumo ao longo do dia. Mantenha um caderno ou app para anotar os efeitos percebidos: menos inchaço, mais energia, memória afiada. Isso vai te motivar a continuar. E no último capítulo, prepare-se para uma mensagem final, que pode transformar seu olhar sobre o envelhecimento e te inspirar a cuidar de você com mais amor e poder. Você chegou até aqui porque escolheu cuidar de si mesmo. E isso é poderoso. A idade pode trazer desafios, mas também sabedoria, força e a chance de viver com mais consciência. As folhas da natureza estão ao nosso lado há séculos, esperando que a gente volte a olhar para elas com respeito e gratidão. Você não está velho demais para melhorar sua memória. Não está tarde demais para ter mais energia. E jamais é cedo demais para cuidar do coração. Se este vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários: eu escolho me cuidar. E não se esqueça de compartilhar com quem você ama: pais, avós, amigos. Vamos espalhar esse conhecimento. Ah, e se ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Ative o sininho para receber novos vídeos com receitas, histórias reais e dicas naturais para viver melhor depois dos 60. E me conta, de qual cidade você nos assiste? Até o próximo vídeo.